Na OTAN, eles estão em choque. Como a Ucrânia pôde nos trair dessa maneira? E trata-se, além disso, da mais alta das traições. Pois, segundo várias informações de fontes muito confiáveis, a Ucrânia estaria vendendo para o melhor comprador não só tecnologia de ponta, mas diretamente planos de produção do armamento mais secreto da Aliança do Atlântico Norte. Um dos países mais prejudicados aqui seria, sem dúvida alguma, o Reino Unido. Na OTAN, ainda não acreditam. Demos tudo e é assim que nos pagam. Além disso, eles não podem falar devido ao grande escândalo que isso geraria. Mas é para isso que estamos aqui. Armas da OTAN vendidas pela Ucrânia. Para quem, por quê e quais as consequências? Vamos analisar tudo isso em detalhes neste relatório. E fique até o final deste vídeo, porque lá eu explico o que Israel, a Federação da Rússia e talvez até mesmo a China tem a ver com tudo isso. Sou Liu Sivaya, correspondente de guerra em Donbass e analista geopolítica. Inscreva-se no canal para acompanhar as últimas notícias internacionais e novidades do conflito ucraniano. Vamos começar. Começamos, como de costume, pelo começo, para explicar como a Ucrânia teria estado vendendo esse armamento diretamente da Aliança Atlântica Norte. Diretamente. Ou faça a redundância ao melhor dos licitantes. O ponto-chave aqui seria: onde está esse melhor licitante e que ameaça ele representa? Portanto, essa venda seria para o mundo todo, talvez para alguns países específicos? Mas para tudo isso, precisamos explicar primeiro de que armamento estamos falando. O que isso tem a ver com a Ucrânia? E um pouco da pré-história de como acabou um dos países mais apoiados pela OTAN? Claro, por ir para seus próprios interesses. Mas no fim das contas, supostamente, de forma absolutamente bondosa e desinteressada, acabando por trair a aliança dessa maneira. Primeiro, precisamos analisar o armamento. Vocês se lembram daqueles mísseis Estrela que supostamente a Ucrânia acabou lançando, com os quais Vladimir Zelensky ameaçou diretamente Moscou? Eu diria que até mesmo a capital da Federação Russa ficaria sem luz, porque lá choveriam em massa os mísseis Flamingo, produzidos diretamente na Ucrânia. A princípio, tratava-se da Aliança do Desespero. Desespero, de desespero, de desespero. Não sei tantos. Sei que sei. Na verdade, era o míssil britânico FP-5 Millennium que realmente serviu como protótipo para essa super arma da Ucrânia. Puxa vida! Eles simplesmente pegaram o míssil britânico e colocaram o selo feito na Ucrânia. Bom, na verdade, não é bem assim. Já que esse míssil que a Ucrânia aparentemente lançou contra o território da Federação Russa acabou se despedaçando. Ficou claro que era feito basicamente de porcaria e paus. Não sou eu quem diz isso, mas vários analistas, inclusive analistas ucranianos, como por exemplo, o blogueiro ucraniano Anatoly Sari. Muitos analistas, na minha opinião de forma equivocada, preferiram rir da Ucrânia em vez de exercer pensamento crítico. Mas se isso realmente tem microchips de máquina de lavar, se estavam rindo da Rússia, mas para onde eles vão acabar lançando? Mas, na verdade, a questão principal aqui era o fato de que a Ucrânia, ao que parece, conseguiu baixar o preço de forma absolutamente incrível. O míssil britânico original é FAP-5 Millennium, transformando-o no míssil ucraniano Flamingo, que realmente era feito com os materiais mais simples. Mas, no final, acabava custando, graças a isso, cerca de $20 mil. E se de fato, ao reduzir tanto o preço, ele não fosse o melhor nem o mais preciso dos mísseis? Mas então, analisando a questão, destacamos que o ponto-chave, com o perdão da redundância, seria a quantidade. Ou seja, tratando-se de mísseis tão extremamente baratos. Se fossem produzidos em massa pelo lado ucraniano, ou melhor dizendo, pelo lado da OTAN,
de fato, poderiam representar um problema para a Federação da Rússia. E talvez até um problema muito sério. Mas como quase tudo na Ucrânia, especialmente ultimamente, tudo o que envolve, mesmo que seja um mínimo de investimento ocidental, acaba atraindo enormes quantidades de corrupção. E, meu Deus, acontece que isso também afetou o míssil Flamingo, de modo que agora sua produção foi paralisada por falta de investimentos. Porque os parceiros ocidentais, que justamente são aqueles que precisam investir, simplesmente não confiam que o dinheiro entregue à Ucrânia será destinado à produção de mísseis. Vamos supor que eles não saibam disso. Mas a verdade é que agora eles têm todas as provas. Ou pelo menos não podem continuar enviando dinheiro para a Ucrânia, quando praticamente toda a população comum do Ocidente, que é quem, em última instância, paga a festa, tanto dos políticos ucranianos quanto, é claro, dos políticos ocidentais, já sabe exatamente o que está acontecendo, pois na Ucrânia acaba de estourar um dos maiores casos de corrupção, que envolve diretamente até o número 2 de Vladimir Zelensky, o senhor Yermak, que já foi demitido do seu cargo, assim como também o homem da carteira desse mesmo Vladimir Zelensky, o senhor Mindich Timur Mindich, um dos principais sócios de Vladimir Zelensky, cofundador da Quartal 95, que é justamente essa empresa, inicialmente cinematográfica, onde começou um ator que depois acabou se tornando presidente, e, acima de tudo, Timur Mindich, dono de uma das. Porque a Ucrânia é muito, muito importante. Polícia da Ucrânia é muito importante. Porque a polícia da Ucrânia, muito importante. Polícia. Porque a polícia da Ucrânia é muito. Polícia da Ucrânia. Porque a polícia da Ucrânia. Porque a polícia da Ucrânia. Porque a polícia da Ucrânia é muito. Porque a polícia da Ucrânia, muito importante. Porque a polícia da Ucrânia é muito importante. Tanto de Timur Mindich, que agora mesmo está foragido da Ucrânia, porque os casos de corrupção acabaram sendo mais fortes do que a própria administração do regime de Kiev, que até agora estava encobrindo de forma bastante bem-sucedida um dos principais sócios de Vladimir Zelensky. Firepoint, portanto, ficou em xeque. E com ele, a produção de armamentos ucraniana, que a princípio deveria erradicar, por um lado na Ucrânia e por outro na Dinamarca. Isso se explica pelo fato de que a infraestrutura energética da Ucrânia está sendo cada vez mais prejudicada e ficando cada vez mais danificada pelos constantes ataques massivos realizados pela Federação da Rússia. Além disso, a Ucrânia não tem dinheiro suficiente. Esses armazéns e essas fábricas de produção estariam em perigo nesse país, de modo que, de fato, uma parte poderia ser produzida na Ucrânia, mas seria necessário procurar um terceiro país, como outro parceiro ocidental. E é justamente por isso que Vladimir Zelensky viajou tanto por toda a Europa, encontrando seu paraíso armamentista diretamente na Dinamarca, que, além disso, não só instalou as fábricas de produção, como também parece ter investido uma quantia significativa de dinheiro. Claro, o dinheiro comprometido pela Dinamarca, obviamente, está longe de ser suficiente para produzir esse novo míssil ucraniano Flamingo. No que diz respeito à produção em massa, no que diz respeito à economia da Ucrânia. No entanto, os investimentos dos outros parceiros ocidentais, que já estavam praticamente acertados, acabaram ficando em dúvida no final, porque Timur Minsk, um dos fundadores, um dos sócios-chave da empresa em questão, já não está mais na Ucrânia. Ele está sob uma suspeita muito séria de uma quantidade enorme e tremenda de corrupção pairando sobre sua cabeça. Então, quem iria querer comprometer seu dinheiro em uma economia? Causa que já de início parece tão obscura? Bem, aqui devemos citar especialmente o caso da Alemanha, porque a resposta é, de fato, ninguém, exceto a Alemanha e talvez a Dinamarca. Mas se a Dinamarca já assinou uma espécie de acordos que não permitem que ela saia rapidamente da equação, a Alemanha poderia fazer o mesmo que já fizeram os outros membros da Aliança Atlântica Norte. Mas, por algum motivo, ela está disposta não só a ir a pagar, mas quase a enganar, entregando à Ucrânia mísseis de longo alcance.
Estamos, nos últimos meses, trabalhando intensamente com o governo ucraniano para implementar projetos de fogo de longo alcance. Tecnicamente, o exército ucraniano será equipado com esses sistemas de armas. Aqui, acho que qualquer tipo de comentário é desnecessário. O caso alemão é realmente algo à parte. Seja como for, se não houver dinheiro da OTAN, o dinheiro tem que vir de algum outro lugar. E não é só para produzir o míssil Flamingo, mas também para ir cobrindo os possíveis gastos e as possíveis dívidas de Timur Mendes. Ou também, na verdade, pode ser sobre a venda de alguns ativos desse senhor, uma vez que, de fato, ele já sabe e entende que não vai poder continuar usando eles para continuar enriquecendo às custas deles. E é aqui que recebemos uma das informações-chave em toda essa questão, em fala. Uma política, antes ucraniana e agora pertencente à Federação da Rússia, uma deputada da Rada, naquela época, cujo pai foi um dos altos oficiais do Serviço de Segurança da Ucrânia. Ela mesma também foi oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou seja, da Segurança Nacional da Ucrânia, Andriy Yerkach. E ela diz literalmente o seguinte: e além disso, há apenas uma semana, os dinamarqueses souberam que a empresa privada Firepoint vendeu sem aviso as tecnologias de produção de armas, junto com uma participação na empresa, para investidores árabes. Os surpresos Friedrichsons, como ele chama de forma jocosa os dinamarqueses, tentam evitar perdas reputacionais. Já que a Dinamarca injetou 500 milhões de coroas, Zelensky pressionou para que a Firepoint entrasse no acordo intergovernamental para a produção de mísseis Flamingo e drones, criando com a confusão Mindyk-Zelensky uma ameaça para a segurança. Sim, é exatamente assim que chegamos a um dos pontos-chave de toda essa questão. Andriy Yerkach. Deixem-me dizer que, além de ser um ex-deputado da Rada ucraniana, ele é um homem que ainda hoje tem muitos contatos na Ucrânia, ou seja, provavelmente é um dos que mais sabe e melhor conhece todas as artimanhas do regime de Kiev. E, bom, na verdade, ele poderia estar indiretamente relacionado com o caso Mindyk. Ele tem publicado muita informação. Ou seja, estamos falando de uma fonte extremamente confiável. E as informações que ele revela? Tudo isso deveria ser um escândalo de proporções bíblicas em nível internacional, pelo menos no âmbito da Aliança Atlântica do Norte. Porque, de fato, isso representaria uma das ameaças mais graves para a sua segurança, praticamente em toda a sua história. Repito, trata-se da tecnologia britânica, ou seja, o míssil ucraniano que estaria sendo vendido pela parte ucraniana ou diretamente por Timur Mendyk aos investidores árabes. De quais países será que eles acabariam vindo? Assim como a participação, uma espécie de cotas na sua empresa, Nepupas Firepoint. Ela realmente está colocando a OTAN em xeque? Porque os árabes não têm acesso real à tecnologia de ponta da Ucrânia? Ou só em parte? Sim, vamos ver agora. Mas, em primeiro lugar, eles têm acesso ao míssil FP-5 Millennium, de fabricação britânica. Entre outros, muita tecnologia sobre a qual sabemos realmente muito pouco até agora. Ou seja, o mesmo país que todo esse tempo vem recebendo da OTAN todo tipo de ajuda militar e econômica. Em resumo, repito, de todo tipo e tamanho, teria estado vendendo diretamente o coração, os bastidores da aliança. E não é só isso. O ponto principal é para quem ele estaria vendendo isso. E também tecnologia de ponta. Que tipo de características? Aqui voltamos a lembrar que o míssil ucraniano Flamingo inicialmente foi pensado para ser uma cópia infinitamente mais barata do FP-5 de fabricação britânica. Ou seja, um míssil que custa só cerca de $20.000, uma verdadeira loucura, perfeitamente adaptada ao mercado de armamentos árabe, especialmente se pensarmos, por exemplo, no Oriente Médio. Ou seja, quem poderia aplicar isso da melhor forma? Se não o Hezbollah, os Houthis, o Irã, todos esses países que agora têm muitos pontos de conflito, por exemplo, com Israel. Mas poderíamos dizer diretamente contra o Ocidente. Aqui teríamos que citar de forma muito especial os Estados Unidos, que acabariam recebendo não só a tecnologia britânica, mas também a forma já pensada pelos cientistas ucranianos de adaptá-la perfeitamente à sua realidade.
gastando pouco e atacando muito. E sim, de fato, Israel poderia ser um dos mais prejudicados. Mas na verdade pode ser que não. E aqui, devemos lembrar de outro caso muito recente, onde praticamente todo o Ocidente esteve envolvido, mas muito em particular os Estados Unidos e, mais uma vez, Israel. De uma bomba que eu comentei, na verdade, em um short, e nós rimos bastante disso. Mas a questão não tem muita graça. Trata-se da bomba guiada por unidade, 39 de fabricação norte-americana, que esse país teria entregue a Israel. Israel, em um de seus múltiplos ataques belicistas, decidiu usar justamente esse armamento para atacar o território do Líbano. Mas veja só, acontece que a bomba, ao chegar em Beirute, simplesmente não explodiu. Que azar, né? Mas nem se sabe para quem foi, especialmente para os americanos, o que é o mais inconcebível dessa história. Agora estão pedindo de volta ao Líbano para que não acabe nas mãos dos seus piores inimigos, pedindo à Federação Russa e, principalmente, à China, aplicando esse caso ao que estamos tratando neste relatório, ou seja, ao caso dos mísseis Flamingo e, portanto, dos mísseis britânicos FP-5 Millennium. Deveríamos nos perguntar se algo parecido poderia acontecer novamente? Ou seja, agora que essa tecnologia está com os investidores árabes, o que parece ruim já aconteceu. Não termine na Rússia, China ou outro país, o que certamente prejudicaria muito a OTAN. E não só isso. Mesmo que a OTAN agora tente recuperar o armamento em si, ou até mesmo tentar pressionar os árabes para que acabem se desfazendo de suas ações dentro da Firepoint, quem poderia garantir que os árabes já não desmontaram o míssil em questão? Peça por peça, já não venderiam a tecnologia? Já não cederiam ou trocariam a tecnologia por qualquer outra coisa que pudesse interessá-los, de qualquer um dos países, que, por sua vez, estariam interessados em prejudicar de qualquer forma a OTAN ou simplesmente enfrentar a OTAN. Surpreendentemente, graças à ajuda totalmente inesperada e absolutamente traiçoeira da Ucrânia, a OTAN vai acabar ou não? Recebendo essa tecnologia de ponta de volta, ela vai sair mais ou menos prejudicada por esse truque que acabou de sair diretamente do regime de Kiev. Nossa, Ucrânia! Quem poderia imaginar? Acabou traindo aqueles que mais a ajudaram. Mas claro, em defesa, quem poderia pensar nisso? Defenda o lado ucraniano, afinal é por ele que tomo partido. Tenho que dizer que a OTAN também tem investido na Ucrânia. Não exatamente para ajudar o país, mas para defender seus próprios interesses, fazer guerra contra a Federação Russa e enfraquecer esse país, de qualquer forma. Ou seja, essas águas, esses lodos. Mas o que está absolutamente claro é que agora eles estão em choque total. Eles vão fazer de tudo para esconder essa informação. Simplesmente porque, imagino eu, é absolutamente óbvio. Então não pode sair nem muito menos aparecer nos principais meios de comunicação. Agradeço a vocês, pois com seu apoio e ajuda, nosso trabalho se torna possível. Porque é justamente graças a vocês que essas informações acabam vindo à tona. A verdade, portanto, acaba abrindo esse caminho. E um mundo multipolar, ou seja, um mundo realmente muito melhor e muito mais justo, está cada vez mais e mais próximo.